Aí eu fiquei uma semana sem fazer nada. Aí a Eglin, às vezes, me ligava, eu falei, Eglin, acho que eles vão me mandar embora. Porque eles não me passaram serviço. Sim. Não me falaram o que eu tenho que fazer. Só tô aqui. Eu só tô aqui cumprindo presença. Ela falou, não, fica tranquilo que é assim mesmo. É assim Eu mesmo. falei assim, cara, tipo, não tô entendendo. Eu falei, não vou mandar, não, já fica tranquilo. Eu falei, não, tá tudo bem então. Aí depois de um tempo, teve um coordenador muito gente boa, que era da Irlanda do Norte, Dominic. Ele pegou e falou, William, vem aqui que eu vou te ensinar, você tem que fazer isso, me mostrou como é que usava o sistema, qual o sistema que a empresa usava, como é que eu tinha que cadastrar os instrumentos. Aí a Eglin voltou, a gente começou a trabalhar juntos, entendeu? Mas cada dia ali foi uma aprovação. No começo, por trabalhar com o irlandês e norte-irlandês, porque ali Dundalk, ela divisa com a Irlanda do Norte, tinha muita gente da Irlanda do Norte. Uhum. O sotaque, por exemplo, a gente aqui em cozinha, em hostel, a gente vê muito romeno, pessoal do leste europeu, e são poucos, tem irlandeses também, mas a gente escuta muito sotaque. Agora, por escutar só o irlandês falando, você fica assim, caraca, será que eu não estou entendendo? Até o ouvido acostumar, demora um tempo. Uhum. Até perguntei pro Jackson quando ele começou a trabalhar, Jackson não tá... Pô, já é foda. É assim mesmo? É. Mas você vai levando. O Pedro, eu conheci lá em Dundalk também, assisti o podcast dele. Diferente de mim, ele conseguiu cedo o trabalho dele. Tem gente que fala que foi sorte, mas não foi sorte. Eu falo que as coisas acontecem no momento que tem que acontecer, sabe? Sim. Não existe isso de sorte ou a pessoa iluminada. Mas é o momento que tem que acontecer. Aconteceu comigo de ser no último ano, aos 48 do segundo tempo. Se você me perguntasse o que eu fazia diferente, não faria nada, sabe? Sim. Então... Mas é o que você falou também, né? Aquele processo de passar por todas as entrevistas e toda aquela coisa também foi te preparando para quando você chegou na entrevista que foi o seu sim, você já estava tranquilo, você já entendia como funcionava a entrevista. Então, você fez a entrevista de uma forma muito mais leve, né? Sim. E isso te preparou. Eu tava tão acostumado. Provavelmente a primeira não foi igual. A primeira não foi igual. É. Tipo, da primeira. Que o meu inglês ainda não era tão bom, entendeu? Sim. Não é perfeito, não é bom, mas eu falo assim... A gente se vira. A gente se vira. A gente dá um jeito e... Se não entende, pergunta 2, 3 vezes e se não entender também, responde, mas dá o jeito, sabe? Responde e vê a expressão da pessoa. Se ela fizer uma cara de ponto de interrogação, é que você respondeu que não devia. Ferrou, né? Tipo... Que não foi isso que eu perguntei. Aí você fala, acontece. Eu falava pro Pedro, assim, tinha um pessoal que tem um sotaque muito forte. Fala, Pedro, se a pessoa falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você só balança a cabeça. Mesmo se você não entender. Sorri assim. Tinha um rapaz de Cork, que trabalhava em Dundalk, mas ele falava muito enrolado. Aí ele me perguntava uma coisa, William, sorry? Ele repetia. Na terceira eu balançava a cabeça, você não entendeu, né? Não. Eu falo, tipo, tem sotaques aqui que você não consegue entender. Sim. Mesmo que você tenha 10 anos de Irlanda. E de convivência com a pessoa. Exato. Porque ainda eu falo assim, cara, tipo, é complicado. Sim. E é mesmo. E uma coisa que eu falo, tipo, é muito gratificante de ver as pessoas vêm perguntar já você tem alguma dica? Eu falo, cara, você tem que insistir, entendeu? Persista, insista, que uma hora o resultado vem. Sim. Desanima, claro que desanima receber um não, 2, 3. Mas se você parar de tentar, você nunca vai saber, entendeu? Sim. Sempre eu coloquei na minha cabeça isso. E você falou que em um momento da sua história, você pediu acho que foi Leonardo que você falou? Leandro, alguma coisa Leandro. Assim. Reajustar ali o seu currículo. Quando você fez isso, você acha que com esse reajuste, você também entendeu melhor que caminho você devia tomar?
Porque às vezes uma coisa que acontece muito com a gente é assim, a gente não sabe exatamente para onde direcionar. E aí a gente meio que bombardeia algumas vagas que não necessariamente são o nosso perfil. Sim. Você acha que você fez isso também no começo? No começo, você... Acho que não é desespero, acho que é a inexperiência aqui, né? A falta do conhecimento de como funciona Você o mercado, começa, né? exato, você vai começar a mandar para tudo quanto é vaga. Sim. Mas chegou uma hora, não, ter que focar na minha área. Entender. Exato, começar a focar na minha área. Eu fiz o Leandro foi o seguinte, ele fez uma videochamada, me perguntou o que eu fazia no Brasil, para ele procurar me entender. Sim. E descrever as funções melhor, entendeu? No currículo. Ele perguntou, me fala de você, me fala o que você fazia, porque eu vou descrever isso no seu currículo melhor. E ele me deu umas dicas, procura na tua área. E foi o que eu fiz nos 4, 5 meses antes de conseguir o emprego. Tipo, Certo. ele melhorou muito o currículo, ele descreveu muito bem. E eu comecei a procurar da minha área de engenharia mecânica para instrumentação. Mas eu falo assim, cara, as coisas acontecem quando tem que acontecer, que aconteceu de meu amigo mandar um print da Eglin, entendeu? Tipo, Num grupo que você nem não tava, ele que tava. Ele falou, já viu? não é a tua área, tal. E provavelmente, se ele for que nem eu, às vezes ele tá no grupo e ele nem lê tudo. Ele só bateu o olho lá Não, e só falou, bateu o olho, porque ele não é engenheiro. Ele é da área de TI, mas ele falou, isso não é a instrumentação que você tá procurando aqui, ó. Olha aí. Eu falo assim, era o momento pra acontecer, sabe? sim. Então, tipo, eu já tava galgado com as entrevistas, mas eu nunca tinha... Eu falei assim, cara, mesmo que eu precise fazer uma pós, eu não vou parar, entendeu? De procurar... Sim, com certeza. Entendeu? Tipo, eu vejo muita gente, desanimei. Eu falei assim, cara, mas aí o que você vai fazer depois? Você vai querer trabalhar de KP o resto da vida aqui? Segurança? Porque eu falo assim, o nosso corpo aqui é o nosso instrumento de trabalho. Sim. Se a gente fica doente, a gente não recebe. Exatamente. Até quando você consegue trabalhar de segurança? Porque segurança, dependendo do lugar, você não pode encostar na pessoa, não pode encostar em mulher, você não pode revistar. Pode revistar, mas só se você tiver certeza que a pessoa pegou alguma coisa, entendeu? Então, o estresse que o segurança sofre. Aí eu comecei a trabalhar de noite, que é tranquilo, entendeu? E aqui a gente sabe, né? Que aí eles bebem umas a mais, aí eles acham que são os reis da noite. Exatamente. Sim. Então, você fala assim, até quando você vai querer essa vida pra você? Até quando teu corpo vai aguentar? Sim. Entendeu? Não que é ali, a parte de segurança não é física, é psicológica. A de KP é física. Que te destrói de uma maneira que você não tem noção. Sim. Que entrava a gente... Que a cada prato que a gente lava, a gente lembra da mãe brigando com a gente que não lavava a louça prato, em casa. Não é prato, é panela, né? A louça que a gente não lavou em casa, é. a gente lavou fazendo KP aqui, né? Exato. Então, eu falo assim, tem uma história engraçada que eu falo pra todo mundo isso. Trabalhando o head chef. Head chef, pra quem não sabe, é o chefe top do restaurante. Ele fazendo white sauce com aquele liquidificador gigante. Sim. Aí, o Jacques estava trabalhando comigo lá nesse dia. Aí os outros chefes, William, pedindo os molhos, né? Uhum. E era aquelas panelinhas. Não, panelinha não, é aqueles plastic box desse tamanho. Ah, tá, sei. Eu coloquei um na geladeira, de repente, cai no pé do head chef. E ele fazendo outro molho. Aí eu fiquei olhando me deu um delay violento. Eu olhando pro croque, ele usava croque. Olhando pro croque dele branco. E eu falei assim, pensando. Aí eu olhei tinha uma chefe muito gente boa, que era romena. Ela branca, parado assim. E o meu chefe, eu olhei pro head chef vermelho, começou a ficar vermelho, roxo, amarelo, azul. Aí eu olhando pro croque, né, do meu head chef, falei, cara, eu comecei a pensar, será que eu pego um paninho pra limpar o croque dele ou o chão, né? Quando eu vejo esse meu amigo, ele já tinha limpado tudo. Caraca. Eu falei, ele falou, Japa, se mexe, cara, se mexe. Eu falei, Japa... Você ficou em choque. Não fiquei em choque, fiquei pensando,
falei, Jackson, eu fiquei pensando, será que eu limpo o croque dele? Ele dava risada depois. Eu falei, Japa, eu não olhei pra tua cara porque a gente ia começar a rir, a gente ser mandado embora, velho. Mas o head chef foi muito gente boa, apesar dele ter mudado de cor ali, Sim. ele falou, parou todo mundo, falou, vocês não podem pedir mais de 2 coisas pra uma pessoa só. E você não atende. Ele falou assim pra mim, numa boa, não atende. Se outra pessoa te chamar, dane-se. Eu falei, não, tá bom. Foi momentos, teve momentos muito, muito engraçados, sabe? Mas só que é muito pesado. A gente cheguei a trabalhar 12 horas sem break. Caraca. E ainda queriam que ficasse mais, eu ia abrir no outro dia. Um brasileiro que hoje é chefe falou, já, você pode ficar mais? Eu falei, não aguento mais e amanhã eu vou abrir. Que tinha que estar lá às 7 horas. Nossa. Eu falei, não aguento mais, no outro dia eu não venho trabalhar, velho. Não, vai embora então. Eu falo assim, esse tipo de vida que você quer pra você, é isso que a pessoa tem que botar na cabeça. É puxado. Até quando teu corpo e tua mente vai aguentar, entendeu? Sim. Porque é um prazo de validade pra você, pro teu corpo, entendeu? Até quando você vai aguentar? Sim. Eu sempre falo que a experiência é válida. Eu acho que, pelo menos pra mim, a experiência é super válida. Foi ótima. Fiz amigos que eu levo até hoje, entendeu? Não, e até pra uma questão, no meu caso, foi uma questão muito pessoal mesmo, de, tipo, aprender a amadurecer em diversos setores, né? Mas, realmente, isso que você tá falando da questão do fisicamente... Mentalmente... Te acaba. É puxado. Te acaba. Principalmente por causa dessa questão de que é uma pressão... que ela é diferente do que a gente estava acostumado com as pressões de engenharia, né? Sim. É uma pressão diferente. E aquela questão do tipo, mano, eu não posso ficar doente. Porque se eu ficar doente, eu não vou receber. Você não recebe. E aí eu não vou conseguir pagar, porque, né? Exatamente. Por mais que o dinheiro aqui, a moeda seja mais valiosa na questão de poder de compra, na própria ilha, se a gente não recebe o mínimo que a gente está esperando ali daquela semana trabalhada, já atrapalha no final do mês, exatamente, né? Porque o aluguel não é barato. Sim. Sabe, mas... Eu falo, a gente tem o poder de compra aqui, mas se você não trabalha, você não tem como se virar. Sim. Eu falo assim, tive professores de inglês irlandeses. Aí, William, qual que é o teu sonho? Um dia eu olhei pro professor. Irish Normal Life. Aí deu um delay nele, até ele se ligar, assim, ele começou a rir. Tinha professor que entendia, tipo, de chegar cansado. Eu chegava, quando trabalhava de noite, entrava às 7 da noite, saía às 7 da manhã, ia direto pra aula. Sim. Aí dormia. Isso foi até um professor indiano. Foi o único que entendeu. Ele falou, William, por que você faz isso? Deu conta pra pagar. E ele falava assim, vai embora pra casa, vai dormir. Porque o professor irlandês, ele não entende. Não é a rotina, não é a rotina vida deles, exatamente. né? Não é a vivência deles, é mais difícil realmente deles enxergar. Porque quando eu falei assim pro professor que era indiano, eu falei, tem conta pra pagar. Aí ele deu uma luz nele. Acho que ele ficou com pena, William, vai pra casa dormir. Sim. Não quero você aqui hoje, não. Aí eu falei, beleza. Vai descansar. Mandava pra Mas casa. eles não entendem diversas coisas, né? Tipo, que nem isso que a gente tá fazendo aqui, de contar um pouco a sua história pra poder alguém que tá do outro lado tentar entender como funciona o mercado, as oportunidades, como funciona não sei o quê. Quando eu tento explicar pra um irlandês o projeto em si, aí eles olham pra minha cara assim, tipo, mas isso não é óbvio? Aí eu falo, não. Porque lá no Brasil a engenharia é completamente diferente quando vai trabalhar, né? A gente faz 30 funções em uma só. Eu falo assim que 30% do que a gente trabalha no Brasil é muito aqui, entendeu? Meu amigo falou assim, um rapaz que trabalha lá, ele é filipino. William, você não tá se sentindo pressionado? Você não sabe o que é pressão, entendeu? Exatamente. Você não faz ideia do que é pressão. Exato. E a gente não tem essa visão até tá trabalhando. Exatamente. Né? A gente acha, na verdade, que nós não estamos prontos ainda para talvez entrar no mercado de trabalho na Europa, quando a gente chega aqui. A gente duvida muito, tipo, a gente tá num país de primeiro mundo. E será que a gente dar conta? E aqui é muito tranquilo na relação. Tava falando com meu amigo que
fez engenharia comigo. Tava falando com ele ontem. Entrou às 7, saiu às 3. 39 horas de trabalho por semana. Uhum. Ele, falando pra esposa dele, olha, o William já tá indo pra casa. Eu falei assim, cara, 39 horas por semana. Sem pressão, tenho qualidade de vida, não tenho, tipo... Se você me perguntar, eu tava falando com o Fred, ele falou, já, se você receber uma proposta de 50 mil pra voltar, por exemplo, não volto. Não volto porque eu sei como é a pressão lá. Você tem que fazer, se virar em 10... Pra ganhar 50 mil eu falo assim, e se der uma crise lá, você é mandado embora de um dia pro outro, Sim, entendeu? sim, É essa que é a diferença. exatamente.